E no ano passado, quer dizer, ele estava com 15 anos. 15 anos. Ele chegou a subir, jogou com sub-20 do americano, chegou a treinar nos profissionais, não jogou por conta da idade. Falaram, você treinou bem, você só não vai jogar porque você tem 15. Se tivesse 16, faria um último jogo com a gente. Então ele estava bem, muito, muito, muito animado. Aí, né, aconteceu isso. E outra questão que eu acho, até rapidinho, que eu acho que de repente outros pais vão se identificar, que foi o que eu falei com o Thiago, é a questão da escola. Né? Porque ele estava numa escola aqui, auxiliadora, ele tinha uma bolsa, é uma escola bacana. A mensalidade que é R$ 1.100, ele não pagava nada. E aí, só que falaram com ele, na metade do ano, ou você decide a escola, né? Só a escola, não pode jogar fora. Se for para continuar com esse sonho aí, jogar fora, você vai ter que sair. E aí foi terrível, porque ele teve que decidir junto, e ele estava bem na escola, inteligente, e ele quis sair. Porque ele falou, o sonho dele era jogar futebol de grama, e eu tive que tirar dessa escola, e isso até hoje, né, a gente fica... Eu fiquei preocupado, falei, rapaz, porque ele está numa idade onde acaba... ele foca muito em futebol, né, prioridade, ou escola. É difícil você colocar numa escola dessa, né, que tem aula à tarde, de manhã, não tem como. Ele está focando mais no futebol, e isso tem sido, assim, para mim, preocupante, né? E aí a gente tem lutado até mais por isso, porque é o sonho dele. Aí eu vi aquela live de Kaká, né? Kaká pediu um ano aos pais dele, e deu certo, graças a Deus. Então é isso, aí isso tudo vai ajudando nessa, a ajeitar as coisas aqui dentro, não é fácil não. Exato. São muitas decisões para tomar. Sejam bem-vindos à segunda parte do evento, Os Bastidores do Futebol de Base. Eu sou o Thiago Cruz e durante essa série de 4 vídeos eu vou te mostrar como você pode encontrar as melhores oportunidades para o seu filho no futebol. Seja seu filho um atleta que está no comecinho da carreira dele, ou seja seu filho um atleta que já é um destaque em alguma categoria de base. Independentemente da idade dele e da cidade que vocês moram, durante esse evento você vai aprender como ajudar o seu filho a se destacar no futebol de base. E na aula de hoje em específico eu vou te mostrar como você pode encontrar o clube ideal para o seu filho. Você vai entender que existem clubes que seu filho pode ter mais chance de ser jogador de futebol e existem clubes que podem acabar com o sonho de seu filho de uma hora para outra. Mas antes de seguir em frente com esses assuntos, vamos recapitular os pontos mais importantes que falamos na aula 1. O principal ponto que você deve ter em mente é: existe uma diferença gigantesca entre o familiar de atleta que conhece o futebol de base e sabe tomar as decisões com base na razão, para o familiar que só age com a emoção e acha que só o talento do filho será o suficiente. Lembra que eu falei sobre a diferença de torcer para o filho e torcer para o time do filho? Lembra da história do familiar torcedor? Outro ponto importante foi a história do Mate, que em 2017 nenhum clube queria ele nem de graça e em 2018 diversos clubes estavam disputando ele. Se você não viu a aula 1, para essa aula agora mesmo e assista a parte 1 desse evento antes de seguir para a parte 2. Nós programamos as aulas em ordem para que você tenha um melhor proveito. E eu também não poderia deixar de agradecer a chuva de comentários e elogios que vocês fizeram sobre a aula 1. A gente abriu esse espaço para você dar a sua opinião e mandar suas perguntas justamente para a gente poder conversar sobre o seu filho e te mostrar o melhor caminho no futebol de base. E agora, sem mais delongas, eu já gostaria de fazer uma pergunta. Você acha que existe um clube no Brasil que seja perfeito para o seu filho? Por exemplo, você acha que seu filho teria mais chance de ser jogador profissional se ele jogasse nas categorias de base de um clube do coração? O fato é que não existe um clube ideal para o seu filho, nem para o seu filho e nem para ninguém. Se você estava esperando que nessa aula você iria sair com o nome do clube perfeito para o seu filho, sinto muito, mas eu vou te decepcionar. Mas é por um bom motivo. Nessa aula eu vou te ensinar como avaliar o momento do seu filho e como encontrar um clube que precise do seu filho agora mesmo. Lembra que eu falei na aula 1 que a gente precisa ver o futebol de diferentes ângulos? Lembra que eu te falei que você precisa saber como transformar o seu filho super atrativo para os clubes, olheiros, empresários e tudo mais? De tal forma que seria impossível ele não chamar a atenção deles? Esse é o ponto dessa aula. Eu vou te mostrar como fazer o seu filho ser atrativo para os clubes de base. Como eu sei que aos olhos do pai ou mãe o filho é perfeito, eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem em casa. Presta atenção nessa parte para não ficar perdido com o restante do vídeo. Eu quero que você reflita sobre 3 pilares. Primeiro pilar, nível que seu filho joga hoje em dia. São 4 pontos nesse pilar que você precisa ter claro na sua cabeça. Primeira pergunta que você precisa responder é: onde seu filho joga hoje? Opções de resposta: escolinha de futsal, escolinha de fut7, escolinha de campo, time da escola ou time de amigos, clube projeto, clube de base médio, clube de base grande. Segunda pergunta que você precisa responder é: de 0 a 10, seu filho se destaca quanto durante os jogos do time dele?
Ele é titular absoluto do nível que está jogando? Terceira pergunta que você precisa responder. Qual é a categoria do seu filho? Sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 ou sub-20? E quarta e última pergunta que você precisa se fazer é: qual é o nível ao redor do seu filho? Você consegue lembrar do último jogo ou treino do seu filho? De todos os atletas que estavam em campo, quantos dele você apostaria que seriam jogadores de futebol? Eu sei que grande parte dos familiares que estão nos acompanhando aqui tem filhos ainda no futsal ou no fut7, mas vamos fazer esse exercício imaginando que o último jogo do seu filho fosse em futebol de campo. Dos 22 jogadores titulares, quantos você acredita que teriam potencial para se tornarem jogadores de futebol? Do time inteiro que seu filho joga hoje, quantos atletas você acha que tem chance de jogar por um clube grande de base? Só para ilustrar um pouco a situação, vou pegar alguns exemplos fora do mundo do futebol. Uma criança começa a formar as primeiras frases entre os 2 e 3 anos. Se você vê uma criança de 1 ano formando frases, você vai achar que é uma criança superdotada. Se você ver uma criança com 3 anos formando as frases, você vai achar uma criança normal. E por aí que funciona o primeiro pilar desse exercício que eu quero que você faça. Outra comparação fora do futebol é em relação às notas escolares. Se uma criança de 15 anos fizer um teste de física quântica e acertar 50% da prova, ela é muito mais avançada que uma outra criança que tirou 10 numa prova de matemática na escola. Por mais exagerado que pareça esse exemplo, essa comparação é exatamente igual para o mundo do futebol. E você vai começar a entender isso. Vamos para o segundo pilar desse exercício. Qual é o nível de comprometimento do seu filho para o futebol? Essa pergunta é simples, mas é onde 90% dos jovens que sonham em ser jogadores de futebol ficam pelo caminho. Seu filho tem ideia que vai precisar morar sozinho e ter a responsabilidade de adulto enquanto ele poderia estar jogando videogame e brincando com os outros amigos? Você consegue enxergar que nem toda criança está disposta a fazer isso? Eu cansei de ver jovens super talentosos querendo ser tratados como o rei e quando encarava a verdade do futebol de base, não aguentavam 3 meses dentro dos clubes. E aí começa a surgir as desculpas que os clubes têm panelinha ou que precisa de esquema com o treinador para ser titular. Seus filhos fazem parte da geração milênio, uma geração muito imediatista. Quer algo para comer? Pede no iFood e chega em 30 minutos. Está em dúvida sobre algum assunto? Joga no Google que lá você terá a resposta. Eles não precisam mais consultar por horas e horas livros de história. A sociedade está extremamente imediatista e isso se reflete na formação de jogadores de futebol. Será que seu filho topa comer o pão que o diabo amassou por 10 anos para tentar ser jogador de futebol? Eu canso de falar aqui que só o talento do seu filho não é o suficiente para ele ser jogador de futebol. Você vai precisar trabalhar 10 vezes mais a mentalidade dele do que a técnica dele dentro de campo. Assim como a Renata fez com a mim. Voltou ontem. Ontem a gente deixou ela lá, que ela foi de ônibus, né, para Curitiba. A gente deixou ela lá, chegou, tá até mandando mensagem agora. Não deu nem tempo de avisar ela que eu ia estar nessa live. Ela tá mandando uma mensagem, que ela chegou lá às 6 da manhã, deve ter acordado agora. E ela foi, olha, Luciano, se você soubesse o que a minha filha se transformou com vocês, eles fizeram lá um trabalho, né, nessa pandemia sobre coisa emocional, né, inteligência emocional, um monte de coisa. E aí ela pegava de vocês, usava lá no trabalho deles, e foi assim, ela se transformou, ela se desenvolveu com vocês, assim, com o auxílio que vocês deram para ela, e foi uma coisa na família toda, sabe? E eu falo isso para toda a minha família, até para minha mãe. Eu falo, agora eu tenho uma assessoria familiar, eu sei o que eu tô fazendo. Você acredita que a Mi, no primeiro ano como profissional, foi reserva da Cristiane, uma das maiores jogadoras de futebol do mundo? E ao invés da família da Mi incentivar ela e absorver o máximo possível da Cristiane durante os treinos e jogos, eles ficavam chateados por ela estar no banco, mas felizmente eles mudaram isso completamente ao entrar no programa O Segredo dos Jogadores. E hoje a Mi está colhendo os frutos no Atlético Paranaense. Vamos para o terceiro pilar do nosso exercício sobre como fazer o seu filho ser atrativo para os clubes de base. Qual é o nível de competitividade do seu filho hoje? Aqui mora o segredo. É aqui que seu filho pode colocar todo o esforço que você e ele fizeram durante anos. Esse pilar que vai te determinar se você terá sucesso no futebol de base e, consequentemente, no futebol profissional. E como esse pilar é o mais importante, eu reservei a aula 3 inteira para a gente falar sobre ele. Lembrando que a aula 3 eu aconselho você a assistir juntamente com seu filho. Nesse exercício são muitas pequenas perguntas e respostas que você precisa colocar na sua cabeça para trabalhar. Faz esse exercício de hoje na sua casa, deixa tudo anotado no papel. Tenta imaginar todas as situações que eu falei aqui para chegar a uma resposta concreta para cada pergunta. Durante a aula 3 e 4, você terá mais ferramentas para chegar a uma conclusão. E agora, para te ajudar a colocar cada incerteza da sua cabeça em ordem, para te ajudar a começar a pensar como alguém de dentro do futebol de base, eu vou chamar o Luciano para compartilhar com a gente
os casos na prática que são exemplos concretos para você seguir com o seu filho. Essa parte que vem a seguir é a parte mais importante da aula, portanto, pare tudo que você está fazendo agora e fique focado com a gente 100%. Vem, Luciano. Fala pessoal, tudo bom? Luciano Brunetti aqui de novo para falar com vocês. Quero saber se todos estão acompanhando todas as aulas e as lives que estão rolando no Instagram. Quero saber de verdade, hein, gente? Não se esqueça que a gente está fazendo uma programação especial com lives para poder tirar as dúvidas de cada aula que vocês estão tendo aqui com a gente. E agora vamos seguir com o conteúdo da aula 2, porque tem muita coisa interessante para a gente falar hoje. E eu já vou começar com um assunto que gera muita discussão: contatos e esqueminhas no meio do futebol. Na aula 1, quando eu falei sobre a história do meu irmão, eu tenho certeza que alguém lá no fundo pensou algo assim: ah, o irmão mais novo do Luciano virou jogador porque o irmão é empresário e tudo mais. E outras pessoas podem até ter pensado: o Luciano só conseguiu um teste pro irmão dele na Portuguesa porque ele já tinha alguns contatos no futebol. O fato é que muitas pessoas pensam dessa forma porque acreditam que ter contatos no meio do futebol é o significado de ter algum esqueminha, mas não é. Ter contatos na vida é importante, isso não é verdade. Isso é apenas uma muleta que alguns de vocês usam para justificar alguma frustração do seu filho não ter conseguido algo. Em todas as profissões do mundo, ter bons contatos vai abrir portas para você. Isso é um fato comprovado. Se seu filho quiser ser um advogado, um engenheiro, um empresário autônomo ou até mesmo um jogador de futebol, você e ele vão precisar sim de contatos para ter acesso a oportunidades. Ou seja, criar uma rede de contatos é obrigatório para quem quer ajudar o filho a ser jogador de futebol. Eu vou te mostrar exemplos aqui que aconteceram com os nossos alunos do programa Segredos Jogadores. Um deles é o Rogério, pai do Juliano. Antes da pandemia começar, o Juliano era goleiro de São Caetano. Mas com a pandemia, o São Caetano não estava conseguindo manter a categoria de base e decidiu por pausar as atividades dessa categoria por tempo indeterminado. Simplesmente eles pararam com as atividades e cortaram toda a base, todo o elenco. E o filho do Juliano, né, o filho do Rogério Juliano também estava lá. Então ele ficou sem clube durante um momento difícil, que é a transição do Sub-15 para o Sub-17. E aí o Rogério, ao invés de ficar reclamando, ir lá falar com a China que criou uma pandemia e ficar se lamentando, não. Ele começou a se mexer. A primeira coisa que o Rogério fez foi procurar saber quem estavam nas categorias de base dos clubes que estão no nível de São Caetano. Ele descobriu os times, né? Depois ele pesquisou os treinadores de goleiros que já tinham trabalhado com o filho dele também, e ele começou a entrar em contato com os diversos conhecidos que cultivou um bom relacionamento durante todos esses anos que ele tinha de futebol, para descobrir se havia alguma possibilidade da recolocação do filho dele. E aí, em pouco tempo, ele conseguiu uma avaliação para o Juliano na Portuguesa. Ele até mandou mensagem para a gente, falando: gente, estou indo na Portuguesa e tudo mais. E aí, a segunda mensagem dele foi bem legal, né? E o Rogério já tinha feito toda a parte dele, e era hora do filho dele fazer. Foi aí que o Juliano provou dentro de campo que tinha talento e que era um jogador que a Portuguesa estava precisando. Ou seja, um jogador atrativo. E no final das contas, o Juliano foi aprovado na avaliação e já começou a fazer parte do clube imediatamente. Inclusive, essa segunda mensagem que eu comentei que ele mandou foi que o Juliano, apenas com 15 anos de idade, né, teve a experiência já de fazer um treinamento com a equipe profissional. Olha que legal, olha que mudança positiva na vida dele. Foi a mudança da postura do Rogério como pai de atleta que foi diretamente responsável por essa recolocação do Juliano na Portuguesa. Então eu queria mostrar para você como é que era mais ou menos a nossa vida antes do curso. Mais ou menos assim. Aí, Juliano, é você, cara, à beira do alambrado, xingando o técnico. Vai, pô, meu filho é bom, meu filho é o cara, velho. É nóis, vamos pra cima. Você vai ser jogador, não tem empresário não. A gente aqui é nóis, mas vai dar certo, hein? É isso aí. Aí veio o curso. Aí a gente fala, pô, que é isso, cara? O que você tá fazendo? Sonho do moleque, não é seu. Então respeita, entende. Esses meninos que estão aí nos orientando são profissionais, são do... E olha que não foi só o Rogério que conseguiu oportunidades para o filho na pandemia também. Em agosto agora, o Desportivo Brasil nos avisou que iria iniciar avaliações online para atletas das categorias Sub-11, 13, 15 e 17. E como de costume, compartilhamos com os nossos alunos do programa Os Segredos Jogadores. Eu vou falar mais sobre o nosso programa na aula 3, então fiquem tranquilos quem está perguntando como que funciona. Mas só para você entender, os familiares que estão inscritos no nosso programa recebem acesso para uma comunidade exclusiva no Facebook. Nessa comunidade, nós e outros 900 familiares postamos oportunidades de todos os lugares do Brasil que aparecem. Como temos alunos de todos os estados e mais 50 clubes de base diferentes, é super comum, né, a gente ou outro qualquer familiar postar alguma oportunidade que viu na sua região, nessa comunidade. E foi justamente isso que nós fizemos em agosto. E a gente postou na comunidade sobre as avaliações online do Desportivo Brasil e também orientamos como deixar o vídeo de melhores momentos de cada atleta mais atrativo, de acordo com a categoria que o atleta estava e de acordo com o que o clube estava procurando naquele momento. Por isso, não foi à toa que tivemos diversos alunos aprovados em todas as categorias.
No total foram 11 atletas do nosso programa aprovados, e pelo menos 2 em cada categoria. Um deles foi o Guilherme, filho do Zélio. O caso do Guilherme é interessantíssimo, porque essa será a primeira experiência do Guilherme em um clube de base. Quando o Zélio se inscreveu no programa O Segredo dos Jogadores, ele tinha essa insegurança sobre quando dar um passo para frente ou não. Se você não sabe nem por onde começar, como é que você vai fazer? Exatamente. A gente não sabe. Primeiro, quando você é pai, você vê o garoto dizendo eu quero ser jogador, eu quero ser jogador. A primeira coisa que você pensa é eu vou procurar um empresário para o meu filho. Mas como é que você vai procurar um empresário para um desconhecido? Como é que você vai procurar um empresário para o garoto que só quer ser jogador de futebol? Ainda não sabe nem como ser jogador de futebol. E a gente, pelo menos é o que acontecia comigo. Eu não sabia como conduzir esse processo com o Guilherme. Eu não sabia como acompanhar Guilherme. Para mim, num primeiro momento, ia se restringir à escolinha de futebol do São Paulo. Tá? Mas eu vejo que hoje não basta isso. A gente tem que procurar outros caminhos, procurar outras aberturas. Por exemplo, foi através de vocês que a gente tomou conhecimento do Desportivo Brasil. Essa é uma história bem legal, Zé Leo. Conta para o pessoal como é que foi, né? Que o pessoal de casa não sabe. A gente tem uma comunidade, né, dos familiares que já fazem parte do programa. Conta pra gente como é que foi essa história do Desportivo Brasil, que eu ia até te perguntar. Num determinado momento na comunidade, vocês divulgaram que o Desportivo Brasil estava fazendo uma seletiva ou uma peneira virtual, ok? E que era para a gente encaminhar os vídeos. Eu fiz um vídeo também bem amadorzinho e baseado na orientação de vocês, até conhecer vocês. Eu não sabia nem como é que eu ia fazer um vídeo, não sabia nem que eu tinha que montar um vídeo para começar a divulgar Guilherme. E quando vocês divulgaram, eu entrei lá no Desportivo Brasil, que eu também não sabia o que era Desportivo Brasil, mas baseado na informação de vocês, fiz e mandei o vídeo do Guilherme, se eu não me engano, foi no mês de junho ou julho, algo assim. Para mim, e eu já tinha até esquecido, para minha surpresa, em setembro agora, eu recebi um e-mail um dia. Olha, seu filho foi selecionado tal, e a gente vai fazer uma reunião virtual no dia tal. Para nós foi muito gratificante. A primeira coisa que eu fiz foi procurar você e o Thiago. Mandei uma mensagem para você e para o Thiago. Falei, olha, gente, aconteceu isso. Eu queria a orientação de vocês e queria saber se vocês conhecem. Você me respondeu que conhecia, o Thiago respondeu que conhecia, e aí eu fui procurar conhecer um pouco mais do Desportivo Brasil. Entrei na internet e tal, e conheci a estrutura bonita que tem o Desportivo Brasil. E ainda falando sobre o poder de criar contatos no futebol, na segunda-feira passada eu fiz uma live com o Jefferson Bovolon. Ele, que é pai de gêmeos, me contou a história dos dois e como eles entraram na base do Palmeiras através da indicação de um amigo. Eu sou o Jefferson, pai do Isaac Samuel, né, os gêmeos da base do Palmeiras. Moramos em Sorocaba, né, estado de São Paulo, no interior, né, do estado, a 100 quilômetros da capital, e bem especificamente do Palestra Itália, né? Certo. E, bom, já estamos há 5 anos, né? Completou 5 anos agora em agosto, dessa trajetória dos meninos, né? Desde 2015, né? Quando eles vieram em agosto fazer a convite, né? De um amigo, né? Fazer uma peneira, né, um teste no Palmeiras, com 6 anos de idade. E aí começou toda essa jornada, né, de viagens, né, mas tudo isso também em função da vontade deles, né, a determinação que eles, e o comprometimento deles também, né, embora são crianças, né, mas a gente fez aí e continua fazendo aí um esforço para realizar o sonho dele. Tanto no caso do Rogério, do Zélio, quanto no caso do Jefferson, eles tiveram ajuda de algum contato para os filhos terem oportunidades em clubes de base. O curioso é que são atletas em fases diferentes e os 3 souberam usar os contatos para criar oportunidade para os filhos. E antes que você fale, Luciano, mas em São Paulo é mais fácil você ter contatos. Olha o exemplo do César Leandro. E daí, com 8, ele foi se desenvolvendo, né? E não tinha competição para ele. E tu sabe como é que é pai, né? Tudo nervoso, né, Luciano?
Já quer que o guri participe de competição e ele... Até os próprios pais comentavam comigo, tu tem que levar o Cauã para outro lugar, porque aqui não, para ele não vai dar, né? Sim. Daí eu conversei com o professor para ver se ele podia ir para a sede, né? Na época. E o professor disse que não teria como, né? Só quando ele chegasse na sub-10. E daí até um ex-funcionário meu que indicou essa outra escolinha em São Leopoldo, né? E eu acabei levando ele para lá. Legal. Chegando lá, o professor já botou ele a treinar com o pessoal da sub-9 e ficou um ano, onde apareceu a oportunidade de fazer uma peneira no Inter. Não, só a indicação dos professores, né? Só o Cauã treinando, se destacando. Eu vejo muitos pais comentando aí, né? A questão de empresa. Eu sabe que eu nunca me preocupei com esse tipo de coisa, né? Empresário. O que eu me preocupei sempre, Luciano, foi o Cauã estar pronto para a hora que surgisse a oportunidade dele. Entendeu? Ou fazendo um treino com ele separado, ou alguém orientando ele, para o dia que ele tivesse oportunidade, né? Ele poder aproveitar, e foi o que aconteceu. O próprio treinador da escolinha que indicou ele pro Inter, ou alguém do Inter foi olhar um jogo? Como é que foi? O pessoal, até hoje, o Regis, tá? O filho dele joga lá e ele tem ligação, né? Que as ligações que tu fala, né? Isso é uma coisa... Hoje, que nem tem o grupo de vocês ali, isso é uma coisa que é para sempre. Uma hora alguém vai precisar de alguém e, eu sei de alguém. Tal e tal. Foi o que aconteceu. O Regis ligou o professor Marcelo e perguntou, tem alguém da 08? 08, 2008, né? Que o Inter está fazendo o teste e está precisando de guri para fazer a peneira. Daí o professor disse, 08 eu não tenho nenhum, eu tenho um 09. Eles, manda que vamos ver como é que se sai, né? E o Cauã, mesmo sendo um ano posterior, conseguiu ser aprovado. O César notou que a escolinha que o filho dele estava não estava agregando em nada para o desenvolvimento do filho e decidiu começar a procurar outro lugar para ele. Aí ele teve a indicação de um ex-funcionário, né, sobre uma escolinha que tem como objetivo formar atletas para clubes de base. O César então mudou o seu filho de escolinha e durante um ano ele começou a se destacar nos jogos e treinos dessa escolinha. Após um período de rendimento alto na escolinha, o professor dele acabou indicando ele para fazer uma avaliação de 3 dias no Internacional. Inclusive, essa transição da escolinha para um clube de base é super comum e natural, contanto que seu filho esteja jogando em uma escolinha que faça a transição e não em uma escolinha que tem apenas como objetivo ser uma escolinha recreativa. Além do tipo da escolinha, você precisa ter em mente também os níveis de competições que uma escolinha joga comparado a uma categoria de base. O exercício que o Thiago te passou no começo desta aula vai te ajudar bastante a identificar o nível do seu filho. E caso seu filho ainda não esteja no nível dos clubes de base, não é motivo para você e ele desanimarem. Pegue como exemplo o próprio filho do César, que quando chegou na base internacional, mal conseguia ficar em pé no dia da avaliação e hoje é o único jogador da categoria patrocinado pela... Na sua cabeça, assim, quando você entrou lá no Inter, para quem nunca jogou numa base, é muito diferente das escolinhas que você jogou antes, dos lugares que você treinava? É mais puxado os treinamentos, os guris são melhores e é bem mais pegado. Os guris têm muita força e mais habilidade que os guris de escola. E aí você tem que treinar mais, né? Tem que ficar melhor do que você era, né? Tem que me puxar mais. Isso é bom. Conta pra ele treino. Negócio de não parar em pé. Fala pra ele. No meu primeiro treino, fui treinar lá, né? Eu era guri de escolinha, fui treinar lá e não conseguia parar em pé. É difícil, Só ficava caindo toda hora, trombado. E agora você já tá tranquilo, depois de um tempo já. Agora eu já consigo me firmar e já tenho mais força. Luciano, eu falei pra ele assim, Cauã, se tu não te firmar, tu não vai conseguir jogar bola. Porque ele tá acostumado com joguinho de escolinha, né? Isso é uma coisa que os pais têm que saber. Não é a mesma coisa. O Cauã se destacava nas 2 escolinhas que ele tava. Chegou lá, Luciano, ele era mais um. Entendeu? Nivela. Imagina, não é só do Rio Grande do Sul, né? De todos os lugares, tem gente fazendo teste no Inter e no co-irmão ali. Muito. Né? Então, muda. Até o pai fica assim, né? O meu filho não conseguiu jogar. Cara, é diferente. E tem guri que sente muito. Né? Muito, né? A única coisa que eu digo é te firma, porque tu tá jogando como se fosse em escolinha, e no segundo dia, realmente, ele jogou tirou aquela euforia, né? E foi pra cima. Melhorou bastante. Tanto é que foi aprovado, né? Isso é muito legal. Sabe uma coisa, a gente sempre fala no programa, né? Que às vezes o pai, né? A gente, tem que ser sincero, o pai é pai.
né? Então o pai ou a mãe vai sempre achar que o filho é bom. E às vezes o menino é bom, né? Mas ele é bom em que nível? Foi o que você falou agora. Poxa, Cauã, você jogava em 2 escolinhas e com certeza o Cauã era o craque. Todo mundo toca a bola pro Cauã que ele resolve, Cauã isso, Cauã aquilo. E aí, quando chegou no Inter, o Cauã tava aqui. Ué, o que aconteceu? Exatamente isso. Porque é assim Exatamente que acontece. Categoria de base, né? Categoria de Sim. base é diferente, é outra realidade, né? E aí o sarrafo, a gente fala, o sarrafo é mais em cima. Agora me diz uma coisa, o que você faria se morasse em uma cidade afastada dos clubes de base e precisasse dirigir 380 km por dia para levar o seu filho para os treinos e jogos? O que você faria se o seu filho fosse reserva na escolinha e fosse chamado de desengonçado? Você iria desistir? Você acha que conseguiria ajudar seu filho a entrar em um clube de base depois disso? Porque eu já ouvi muito, tipo assim, desiste do Felipe, investe só no Rafael. O Felipe não vai dar nada, né? Porque ele era desengonçado. Teve uma certa época que eu ficava implorando o treinador para indicar ele para jogar um amistoso para algum time, para colocar ele para jogar na categoria acima. Hoje eu não preciso pedir. Mas eu conscientizei ele que ele tinha que mostrar para o povo que ele era bom, que ele tinha capacidade. Né? Isso fez com que ele amadurecesse, né? Graças a Deus, está um menino maduro, dedicado. E agradeço o treinador que na época que não quis colocar ele na categoria de cima, que é o Rony da Escolinha Flacaudos aqui, não colocou, mas quando ele precisou de colocar ele, viu que ele tinha potencial, colocou e foi bem. Então, assim, a gente não pode queimar, né? De repente a gente, pai, acha que o nosso filho é melhor, acha que ele é que tem que jogar, e de repente não é a hora dele ainda. Ele precisa amadurecer mais para chegar nesse ponto. Né? Lá no Goiás a gente não assiste treino, não permitem, né? A gente fica do lado de fora, a gente só pega eles no fim do treino. Eu digo assim, hoje se o Felipe está dentro da categoria de base do Goiás, que para mim é uma das excelentes bases, muito do que ele fez por merecer, a gente não tem padrinho, a gente não tem ninguém assim que possa indicar, o Felipe está dentro do Goiás porque o pai dele tem dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro. Eu sei que dentro do Goiás tem alguns pais que têm dinheiro, mas o meu filho, desde o dia que chegou, uma coisa interessante, Luciano, o treinador, que é o Marcão, falou assim, o dia que chegou, Davi, seu filho pode ser o melhor jogador de futebol do time. Vai ter dia que ele não vai jogar, vai ter jogo que ele não vai ser escalado. Eu não treino um jogador, eu treino uma equipe. Né? Porque se o Felipe machucar, quem vai substituir ele se eu nunca deixo ninguém entrar no lugar dele? Então ele já foi consciente disso. Que nem todo jogo ele jogaria, que nem todo jogo ele seria escalado. E a gente, pai, fica triste, né? Porque teve a BS Cup em Brasília e, por último, um menino machucou e eu achei que ele ia. E eles chamaram outro menino no lateral direito. Poxa, eu fiquei chateado, porque quem não quer que o filho vá para campeonato, né? Mas no campeonato seguinte ele já estava escalado para Ibercamp, que era um campeonato de uma magnitude da Gocup, né? Sem pandemia ou com pandemia, com 5 anos no comecinho da carreira ou com 18 anos quase chegando ao profissional, morando na maior capital do Brasil ou em cidades pequenas do interior, você como pai ou mãe é diretamente responsável se seu filho será jogador de futebol ou não. Você como pai ou mãe precisa saber exatamente como os clubes de base pensam e trabalham. Você como pai ou mãe será o primeiro empresário, primeiro treinador, psicólogo, conselheiro para o seu filho no futebol. Ser jogador de futebol é uma profissão que começa na infância e seu filho, como uma criança, ainda não entende o que tem que fazer ou o que é bom e o que é ruim para ele. Cabe a você, responsável familiar, tomar essas decisões corretas para ele. Mas para isso, você também precisa se preparar fora de campo, o tanto que seu filho vai se preparar dentro de campo. Não concorda comigo? É muito importante que você tenha claro na sua cabeça que cabe a você fazer o seu filho ficar atrativo para o mundo do futebol. É muito importante que você tenha claro na sua cabeça também que para ser jogador de futebol, 90% do trabalho é feito fora de campo. É muito trabalho mental. São muitos sacrifícios que você e seu filho vão precisar fazer. A grande maioria tem uma visão completamente errada sobre o futebol e pensam, né, que o filho só vai para frente se aparecer algum empresário. Totalmente errado. Em todos os exemplos que eu dei até aqui para vocês, você reparou se eu mencionei empresário alguma dessas vezes? Que um empresário ajudou esses meninos? Não, nenhuma vez. Os empresários têm sim um papel importante no futebol, mas antes vem o seu papel como familiar de atleta. E depois que você estiver fazendo esse papel da forma correta,
aí sim vão começar a aparecer os empresários de tudo quanto é lugar, pode ter certeza. Ou vão começar a aparecer os olheiros de clubes grandes. E você pode apostar nisso. Dá uma olhada nesse relato aqui. Até pausei aqui porque eu fui pegar o celular para vocês darem uma olhada para eu poder ler aqui a mensagem da Larissa Tremura, que faz parte do programa do Segredo de Jogadores. Ela é da turma 6.0, né? Ela é da turma 6.0 e ela mandou aqui para mim, até no meu pessoal. Luciano, tudo bom? Não tenho como não agradecer diretamente o quanto vocês nos ajudaram e nos ajudam nessa caminhada junto com o nosso filho Jorge Wagner. Assisto tudinho. Ele acaba não assistindo tudo, mas eu repasso tudinho para ele, tem dado muito certo o resultado. Falar para ele que em cada momento que ele passa futebol, porque antes eu não entendia nada, agora com vocês, né, e na mentoria que a gente teve, eu consigo ajudar meu filho demais. Os resultados apareceram. Mostrei para ele o vídeo do Tadeu falando sobre ser protagonista e ser confiante. E minha nossa, participamos de uma Copa de 2 dias aqui na cidade, em Cuiabá, eles são de Cuiabá, com observação técnica do Atlético Mineiro. E o Jorge arrasou, sem falsas modéstias. O observador veio falar pessoalmente com ele, elogiou muito ele para o treinador e tenho certeza que foi muito pelo aprendizado que temos com vocês e, é claro, a dedicação dele. Muito obrigado de coração. E ainda disse para o treinador que levaria o Jorge na mala agora para BH. Então, Larissa, eu que agradeço você. Muito legal o seu relato, muita sorte para o Jorge aí e é com extrema gratidão que a gente fala isso. E ao contrário do que muitos pensam, nenhum jogador profissional virou profissional porque estava no lugar certo e na hora certa. Eles estavam sim no lugar certo porque eles sabiam como chegar lá nesse lugar certo. Eles estavam na hora certa porque eles sabiam qual que era a hora certa para chegar lá. Na aula 3, a gente vai falar mais detalhes sobre o nosso programa O Segredo de Jogadores. O objetivo do programa é justamente mostrar tudo sobre os bastidores do futebol de base, te preparar para todas as situações, criar um ambiente onde você vai fazer os contatos possíveis e ser protagonista, para poder te dar acesso às informações privilegiadas que existem nos clubes, como os olheiros, empresários e tudo mais. O nosso programa, O Segredo de Jogadores, é basicamente a faculdade para os familiares de atletas. Mas isso é um assunto para a aula 3 e para a aula 4. Então eu vou chamar o Thiago aqui de volta para ele poder falar o finalzinho dessa aula com vocês. Um grande abraço. Alessandro Capato, André Ridaca, Kleber Amicucci, Danúzia Tassi, Flávio Sabino, Nina, Guido, Magno Coelho, Vanessa Duarte, Regina Helena, todos esses nomes são de familiares de atletas que já fazem parte do nosso programa O Segredo dos Jogadores e já entenderam que eles precisam fazer a diferença fora de campo para o seu filho conseguir brilhar dentro dele. Durante a aula 4, que vai ao ar na segunda-feira, dia 14 de dezembro, eu vou abrir as inscrições para a última turma de 2020. Você vai ter a chance de se inscrever no dia 14 e começar 2021 com a certeza que seu filho estará 10 vezes mais preparado para o futebol de base do que ele está hoje. Mas antes disso, você não pode deixar de participar da aula 3, que vai ao ar na sexta-feira, dia 11 de dezembro. A aula 3 é de longe a mais importante, porque durante ela nós vamos te mostrar 3 características que todo atleta de base precisa ter demais para conseguir sobreviver no futebol de base. O que eu vou te falar na aula 3 não são 3 dicas para o seu filho se destacar no futebol de base. São 3 características que, se ele não tiver, não adianta nem tentar ser jogador de futebol, porque ele não vai conseguir. Simples assim. Além disso, eu vou responder as perguntas mais comuns que vocês nos mandaram aqui diariamente. Por exemplo, qual é o momento certo para ter um empresário? Eu separei um tempo da aula 3 para responder todas as dúvidas. Então, marca na sua agenda que a aula 3 vai ao ar na sexta-feira, dia 11 de dezembro, às 8 horas da manhã. Reserve uma hora do seu dia para assistir na sexta-feira mesmo, porque ela vai ficar no ar por pouco tempo e depois não adianta chorar. Não se esqueça de comentar aqui sua opinião sobre a aula de hoje e alguma dúvida que você tenha e queira que a gente responda na aula 3 ou durante alguma live no nosso Instagram. Se você se sentir à vontade, comenta lá na comunidade quais foram as respostas que você chegou fazendo o exercício que passamos aqui para você. A sua participação ativa nesse evento é muito importante para a gente. Te vejo até a aula 3. Um forte abraço. And his name is John C.